Cara, você me passou um número aí, 80% dos, vamos falar de situações que fatalmente chegariam a um final trágico, são resolvidas sem o disparo. O simples fato de você ter na sua posse uma arma. E eu vou te fazer uma pergunta. Complete a frase pra mim. Se eu sacar minha arma, eu tenho o quê? Que é atirar. Mentira. Essa é uma das maiores mentiras, dos maiores mitos em relação à arma de fogo. Você não tem que atirar. As estatísticas dizem o contrário. Então, para que você precisa se não houver de fato a necessidade de a pessoa continuar na sua direção tentando te atacar com uma faca ou agressão física mesmo? Você não precisa. Cessa ali a agressão. Então, essa frase que tinha antigamente, se eu sacar minha arma, eu atiro. Isso daí, primeiro que não acontecia, nunca foi assim. E depois que não se pode usar isso. A gente tem que desmistificar, porque isso não é verdade. As pessoas, as estatísticas dizem, e não acontece, porque as pessoas temem também serem presas, né? A pessoa de bem, o cidadão de bem que possui uma arma de fogo, ela tem medo de ser presa, não tem intenção nenhuma de ser o corajoso, de ser o brabão, como falam, de ter essa atitude de tirar a vida de alguém. Ninguém sai de casa armado, tô falando cidadão de bem, pra tirar a vida de alguém. Você está praticando o seu esporte, né? Nós praticamos o esporte. Se defender, como eu falei, é uma consequência. E é que a gente espera que nunca aconteça. Mas eu acho que essa frase é uma cultura, sei lá, do cangaço, sabe? Tipo, tirou a arma, tem que atirar, né? Porque depois acontece aquela consequência, se você não atira, o outro cara que foi intimidado por você, ele vai na casa dele, pega uma arma, volta, aí ele te mata se você não tiver feito algo. Existe essas histórias. Aquela história do machão também, né? Que tem que ser assim, o cara que ameaçou tem que fazer, mas não precisa nem ser dessas culturas, mas um negócio mais passado, né? Hoje em dia não é mais assim. Pensa-se, a gente evoluiu em relação a isso. Então, realmente não acontece. As estatísticas estão aí para desmentir exatamente isso, né? Cara, o importante assim, é os números, né? A gente viu aí, por exemplo, depois do antigo governo, onde teve uma facilidade para que você conseguisse tirar um SR. Isso. É o CR, né? E as armas... Houve um aumento gigantesco de armas na posse das pessoas de bem. Porque as do mal sempre tiveram. Sempre tiveram. Só é idiota pra achar que não, que o do mal nunca teve. Sempre teve, né? Só que aí o cidadão de bem conseguiu equilibrar essa batalha. Com os números, a gente percebeu que, por exemplo, que diminuíram os crimes. Sim. Houve menos mortes por arma de fogo, mesmo com a quantidade maior de armas. Claro. De onde vem, então, essa cultura para desarmar? Por que disso? Essa cultura vem de estados totalitários que não gostam do cidadão de bem armado, que em tese poderia ser uma ameaça para eles. Então, os estados desarmamentistas no mundo inteiro se tornaram lugares mais perigosos. Qualquer ditadura, de qualquer lado que seja, foi precedida por um desarmamento da sua população. Isso é fato. Em todos os países onde houve ditadura, seja na China, seja na Alemanha, seja em qualquer outro país que teve ditadura, na Rússia, a gente enxerga que eles tentaram, não, eles desarmaram. Sim. Em Cuba, eles desarmaram. Na época da Revolução Cubana, que teve, o que eles fizeram? Eles chamaram os camponeses, chamaram a população para se armar, para combater o que eles chamavam de um governo que era corrupto. A população abraçou a ideia, se armou. Quando eles conseguiram resolver e tomaram o poder, o que eles fizeram? Agora vocês não precisam mais de armas, devolvam as armas, porque nós, o Estado, cuidamos de vocês. Isso fez com que os cidadãos devolvessem, aqueles que quiseram manter as armas em casa foram obrigados a devolver depois de um tempo, e aí virou o que a gente já sabe, né? A população não tem como se defender. Acabamos de ver o contrário. No Equador, o presidente do Equador acabou de liberar o porte de arma para o cidadão, facilitou. E o que você me disse não foi no governo anterior do presidente Bolsonaro que mudou a legislação em relação às armas, foi no governo do Temer. Ele mudou a questão dos calibres e mudou algumas outras coisas que facilitou a população a ter a sua arma pelo CR, que é o Certificado de Registro de Atirador Esportivo.
O Bolsonaro, ele criou alguns decretos que não foi facilitar a compra nem nada, ele meio que incentivou a população que, devido até o próprio, o referendo que teve no passado, a população brasileira preferiu manter a sua arma em casa. Foi uma escolha da população. Nós tivemos 63 milhões de votos a favor. É um número tão expressivo que nenhum presidente alcançou essa quantidade de votos. Nenhum presidente eleito hoje em dia alcançou essa quantidade de votos. Então a população, eu costumo dizer que o brasileiro, ele tem a cultura armamentista. O povo. Aí a gente passa pelos governos que estão tentando desarmar. Estatuto do Desarmamento, a lei apelidada erroneamente, que é a lei 10.826 de 2003, 10.826 de 2003, fez com que os crimes aumentassem. Por quê? O bandido imagina que a população está desarmada. Então o crime aumenta. Ele acha que ele vai agir mais impunemente. Em relação a isso, não vai ter retaliação da própria população, e fazendo a cabeça para que as pessoas criassem essa ideia de que a arma é uma coisa negativa, faz com que as pessoas... é verdade, eu nunca parei. Eu atiro há 32 anos. Tenho arma há mais de 32 anos, então eu sei que as pessoas perguntam, pô, mas loja fechou, clube fechou? Não fechou tudo, não acabou. Eles conseguiram dizimar 95% de lojas e clubes nessa época. Porém, muitas pessoas continuaram. Os esportistas, os atletas do tiro, a gente continuou. Porque isso faz parte da nossa vida. E nunca... Pô, eu tenho que comprovar a cada X anos, para continuar mantendo minhas armas, que eu não tenho uma passagem, que eu nunca respondi um processo por nada. Então as pessoas têm que comprovar, são 8 instâncias que a gente tem que comprovar a idoneidade. Fora, depois que foi colocado em 2006, a comprovação da idoneidade psicológica, da idoneidade não, que a gente tem que comprovar capacidade psicológica e comprovar capacidade técnica, também através de laudos. Então, e depois tem um periódico que você tem que renovar? A cada X anos, isso daí variou de governo para governo, você tem que comprovar isso de novo, que você ainda está apto. O Brasil é um dos países, tirando os países que é completamente proibido você adquirir arma, o Brasil é um dos países que tem o maior rigor para a aquisição de armas. Realmente é um país que tem muito rigor na aquisição de armas. Estou falando se deveria ser mais fácil ou mais difícil, mas nós temos um rigor. Os testes que são aplicados pela Polícia Federal para adquirir CR, eu sou instrutor credenciado pela Polícia Federal, é um dos testes que é copiado em outros lugares do mundo, porque é um teste que... Tamanha qualidade do teste. Com a qualidade do teste.